Muito bom dia a todos. Queria agradecer aqui o convite da Fermentec e parabenizar a professora Maria Olívia ali pela brilhante palestra. Acho que a nossa palestra tem a complementar, né, essa questão da vitalidade também das leveduras. A gente vai falar sobre os desenvolvimentos em relação ao controle da floculação e os impactos disso na produção de etanol. É um prazer imenso compartilhar com vocês, né, o resultado dessa pesquisa. Nós fizemos essa pesquisa entre o período de 5 de 2022 a 5 de 2025, 3 anos. Foram realizados em 58 usinas em diferentes regiões do Brasil. A gente pegou o Centro-Sul, né, várias regiões do Nordeste, e 12 unidades na região Nordeste, 46 unidades na região Centro-Sul. O interessante é que 96% das fermentações analisadas, elas apresentaram floculação reversível. O que é uma floculação reversível? Eu estou com uma floculação na dorna, pode ser até em alta escala, só que na cuba ela desflocula, né? Então, o que acontece com essas leveduras, que aparentemente estão coladas, aderidas, mas eu tenho um tratamento ácido e essas leveduras desfloculam na cuba. Então, os principais problemas causados pela floculação na fermentação, primeiramente, é o comprometimento do processo de centrifugação, perda de levedo. Essa perda de levedo reflete diretamente em perda de RT, biomassa RT, perda de rendimento. Eu vou ter um refluxo de vinho, então um aumento de ácidos orgânicos. Então, o consumo de ácido ele vai aumentar significativamente, afetando a minha viabilidade e, principalmente, a vitalidade. Sobra de RT não fermentado no final do processo fermentativo, redução na produção de qualidade da levedura seca. Quem seca a levedura sabe que a floculação é um grande problema, tanto que você perde o fermento, mas também na qualidade final. Quem faz parede de levedura também tem um grande problema. E isso reflete diretamente na produção de etanol, o refluxo de vinho e o rendimento fermentativo. Então, nós importamos alguns equipamentos dos Estados Unidos e começamos a investir em tecnologia, estudar um pouco melhor, né, o que acontece ali na parede celular da levedura, a influência das bactérias. E foi muito interessante que a gente observou na parte externa da parede de levedura esse material na floculação. Então, grande parte da adesão da levedura, que a gente não vê na microscopia convencional, a gente começou a ver esse material aqui, acúmulo desse material fazendo a aderência, né? Aqui já é uma fermentação com tratamento, a levedura começa a desprender, o material ainda está disperso no meio, a gente melhora a centrifugação, a eficiência da centrifugação e tira esse material também na centrifugação. Esse material encapsulando a levedura, ele impede reações importantes aqui, principalmente de absorção de nutrientes. Então, a gente analisou algumas fermentações que o nitrogênio amoniacal estava entrando com 70, 80, só que saindo com 40, 50. Por que a levedura não estava absorvendo esse nitrogênio? E a levedura, aparentemente, ela não soltava a célula adulta, né, da célula-mãe, brotava novamente, demonstrando aí uma deficiência de nutrientes, de macro e micronutrientes. E esses macro e micronutrientes sobrando no vinho. Aqui é uma imagem, né, de um cliente aqui em São Paulo. A gente fez uma fotografia aqui da fermentação. Você tem bactérias no meio desse floco, e isso subestima a contaminação. A contaminação nesse cliente estava 10 a sexta, usando papaína, usando o método convencional. E após desflocular com a nossa tecnologia, essa fermentação estava com 10 a oitava. Realmente apareceu a infecção real. Que o processo, o mesmo fermento,
Nessa usina, o pessoal já tinha tentado substituir a levedura, utilizando várias cepas, e o processo da floculação acabava voltando e comprometendo todo o processo. Aqui, após o tratamento, a gente observa a célula limpa na parede celular. Só que você observa que algumas leveduras mortas também ainda continuam aderidas. Leveduras, bactérias mortas e pedaços dessas bactérias também aderidas na parede celular da levedura. Aí começamos a estudar o que são esses biopolímeros, né? A gente sabe que são compostos de proteína, mas também comecei a focar no LPS, que é o lipopolissacarídeo. Está principalmente presente aqui, ó, na parede celular da gram-negativa. Então, você tem o peptidoglicano, que tem algumas interações na gram-positiva, mas o lipopolissacarídeo, ele se liga, né, à parede da levedura através das pontes de cálcio e dá aquela característica de hidrofobicidade. Então, quando a gente pega uma levedura floculada, ali na centrífuga, começa a manipular essa levedura, a gente percebe um óleo, né? Ela tem uma característica oleosa. Então, ela é apolar. Então, esse lipopolissacarídeo está presente nesse biopolímero. Interessante, começamos a analisar fermentações também com levedura selecionada. A levedura selecionada é importantíssima para manter a fermentação desfloculada durante todo o processo. A gente sabe que as leveduras, tem grande parte de leveduras nativas que têm facilidade de ligação com esse biopolímero. Então, esse cliente, ele está com a levedura, ele faz carotipagem, a gente acompanha mensalmente, ele estava com pedra 2 e CAT1, e estava apresentando floculação de 65%. Infecção 10 a quinta, conferimos lá, a infecção realmente estava 10 a quinta. Interessante que estava floculado, 65%. Observe o biopolímero já começando, a gente tratou a fermentação desse cliente o ano passado, estamos monitorando, mas o biopolímero já começou a acumular e incrustar na parede a situação dessa levedura. Aí esse material ele vai para a cuba, né, o H+ ocupa o sítio do Ca+, desliga esse material, só que ele volta, parte para a fermentação, recebe mais cálcio e se liga novamente. Isso vai se acumulando durante o período de safra, né? E a gente foi também pioneiro em monitorar a fermentação pela viscosidade. Começamos a monitorar o creme, e a centrífuga ela trabalha bem com a viscosidade de fermento abaixo de 1000. Né? Ideal seria 500. Essa fermentação ela já está com 3000 milipascal por segundo, viscosidade dinâmica. Então, a viscosidade já está indo para a floculação para comprometer a centrifugação. Tem clientes que a gente já pegou até 6000, e aí o comprometimento já é bem significativo. Ele chega aí a 30, no máximo 40 de concentração. E aí começamos a investigar algumas causas e identificamos nessas 58 usinas presença de bactéria gram-negativa, em diversas quantidades, mas em grande parte a gente observou também dominância, que é um material da gram-negativa, e ele totalmente aderido aqui no interior do floco. Tem gram-positiva aderida também, mas uma boa parte de gram-negativa. Quanto maior o teor de gram-negativa, a gente observou o agravamento dessa floculação. Então, como o LPS é um componente da parede celular da gram-negativa, a gente começou a investigá-lo melhor. Tem também as fibrilas, tem bactéria positiva, gram-negativa tem mais. Ela funciona como um velcro ali entre a ligação de uma levedura e outra, mas não precisa ser necessariamente a bactéria. Pedaços dessa bactéria também pode estar ativa ali na ligação. Essa imagem aqui foi aqui no Grupo São Martinho, na unidade de Santa Cruz. E aqui foi antes, e durante a semana, a gente conseguiu já limpar a fermentação.
Observe que a bactéria morta aqui, ó, ela ainda está aderida. E esse processo, para deslocar esse micro-organismo da fermentação, esse resíduo de micro-organismo da fermentação, foi trabalhado pela Quiminato, né, desenvolvemos uma tecnologia, é um tratamento, ele é um tratamento personalizado, a gente analisa primeiro as características dessa floculação junto ao cliente e otimiza esse tratamento. Aqui foi aqui na Santa Cruz, do Grupo São Martinho, após 48 horas do início da aplicação. A viscosidade que estava 4.192, ela caiu para 560. Isso média do creme da centrífuga. Tá? Pegamos todas as centrífugas. E interessante, essa viscosidade com a concentração de 40%. O pessoal ficou meio inseguro em abaixar o bico da máquina, estava 2,2. E aí o pessoal foi abaixando esse bico para 1,8, 1,6. E no terceiro dia a gente já estava com 63%. Ou seja, 560 aqui de viscosidade, com a concentração bem maior. Ó. Porque a concentração também interfere na viscosidade. Então a gente conseguiu afinar esse fermento, né, deixar ele fluido, e a máquina passou a operar com maior eficiência. Continuamos o trabalho em planta, encerrando aqui a aplicação na semana. No outro dia a gente já observou um aumento aqui significativo na viscosidade e começou a cair aqui a concentração. A concentração subiu aqui, desculpa, a viscosidade subiu 7,7 vezes 24 horas após o tratamento. Esse material também ele entra muito no mosto. A gente tem que lembrar que a contaminação do caldo, 10 a sexta, a contaminação da cana, do caldo, 10 a sexta, que entra na usina, 10 a quinta, ou mais, todo esse material biológico passa parte para o processo, dessas bactérias degradadas também, e acabam entrando na fermentação via mosto. Então, identificamos esse material também no mosto de alimentação. Aqui foi um case em Goiás, uma usina interessante, essa fermentação também é 10 a quinta, né? A usina Floresta sempre teve problema de floculação. A usina Floresta é caldo pré-evaporado, é uma fermentação excelente, asepsia, dorna fundo cônico. E nós entramos com o tratamento, pegou o período em vermelho, é o período anterior, só para comparar a evolução. Então a gente subiu aqui a concentração. E o mais interessante, perda de fermento, né? Isso aqui que é importante, ó, você está deixando de perder a RT no final da centrifugação. Qual que foi o resultado? Caiu perda indeterminada, subiu o rendimento. Isso aqui foi números da semana, né, do boletim deles, a média do período lá de 31 a 3, refletiu aqui no RTC. Esse case aqui foi o case da Barralco. A Barralco a gente fez um trabalho mais concentrado, medindo 10 dias antes do tratamento, aí pegou uma primeira etapa de 10 dias também de aplicação, e uma segunda etapa de 10 dias, dando sequência. Então, na primeira etapa, o aumento de etanol no vinho subiu 7,62 de média nos 10 dias, e a segunda etapa, a gente já foi para 14%, a fermentação já estava alinhada, né, esse material, grande parte a gente já tinha conseguido expulsar da fermentação, e o rendimento foi bem significativo. A gente pôde observar lá em aumento de produção de etanol. Etanol produzido total a 100%. Então, na primeira etapa, a gente teve uma média de 46,13 metros cúbicos de etanol por dia, a mais. Desculpa. Vou voltar aqui. Na segunda etapa, a gente teve praticamente 108 metros aqui de etanol a mais. Então, reflete diretamente nessa produtividade de etanol da planta. Olhando os números de viabilidade econômica, né, do tratamento, vou abrir para vocês aqui. Então, comparando o período anterior com a primeira etapa, né, nós tivemos aqui uma relação de investimento e taxa de retorno de 5,84. Ou seja, a diferença desses 10 dias de produção a mais proporcionou esse faturamento, com etanol a esse valor, né, na época. E na segunda etapa, nos outros 10 dias seguintes, tivemos um aumento de 2 milhões de litros de álcool, com esse aumento de faturamento.
abatendo o custo do produto e redução de outros insumos, nós tivemos uma relação de quase 1:10 aqui, 1 para 9,75. Então, refletiu diretamente na lucratividade dessa usina. O interessante é que a tecnologia ela pode ser usada em bebidas, em levedura seca, produção de parede. Ela tem a certificação kosher, a certificação halal, FDA, somos homologados pelo ICC, somos homologados pela IES, né, pela AUTEC. Bom, é isso, pessoal. A Quiminato está à disposição, né? A tecnologia ela avança a cada dia. Esse ano já estamos iniciando vários novos trabalhos, né, para aprimorar a tecnologia. Estamos ali com o nosso stand e qualquer informação adicional eu estou à inteira disposição. Tá bom? Agradeço a oportunidade aí e a atenção de todos.